Oração da manhã. Vamos começar o dia com Deus, mais um dia na presença do Senhor, dedicando ao nosso Deus uns 10, 15 minutos na presença dEle, cantando louvores, meditando na palavra, orando. Eu convido você. Meu nome é Fernanda e tenho o propósito nesse canal de buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e também confiando que as demais coisas que eu preciso na minha vida, nas demais áreas da minha vida, que o Senhor Jesus vai acrescentar. Então é nesse propósito que eu convido você a tirar esses momentos juntamente comigo para a gente adorar ao Senhor, amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, te adoramos e te engrandecemos. Obrigada por esses momentos na tua presença. Estamos aqui mais uma vez, Senhor. Pedimos perdão pelas falhas, pelas dívidas, Senhor, pelos nossos pecados. Te peço perdão, Senhor, por tudo, Senhor, que às vezes não agrada ao Senhor. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar nos corrigindo, me corrigindo, Senhor, nos dando vitória nesse dia, nos ajudando a caminhar, Senhor, nos ajudando a estar na tua presença, nos ajudando a ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Que nós possamos nesse dia louvar, engrandecer, adorar o teu santo nome e pedir a tua graça, papai, porque só a tua graça nos faz permanecer de pé. Só a tua graça, Senhor, nos dá, Senhor, a certeza da vitória. Só a tua graça, Senhor, nos ajuda a permanecer e a estar, Senhor, na tua presença. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão. Muito obrigada pela oportunidade de ter mais esse dia para louvar e adorar o teu santo nome. E o nosso convite é: recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, papai. O nosso pedido nesta manhã, aliás, é que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor fique conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos começar adorando ao Senhor. Louvado seja Deus, com o hino de número 225. Você conhece? Da nossa harpa cristã. Louvado seja Deus. 225. Aleluia. Obrigado, Senhor. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente. Pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, seja aqui ou onde for, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, aleluia. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo e com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver,
e a ti também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Glória a Deus, aleluia. Na batalha contra o mal, ser valente, louvado seja Deus, que nós possamos ser valentes na presença do Senhor, com altruísmo, com poder, que nós possamos buscar ao Senhor, força no Senhor, porque Ele nos fortalece, amém? Louvado seja Deus. Vamos estar lendo o Salmo hoje, o Salmo de número 10, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu tenho a versão aqui corrigida, mas eu vou estar lendo na nova versão de hoje, na NLTH. Louvado seja Deus. Oração pedindo justiça. Amém? Ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempos de aflição? Os maus são orgulhosos e perseguem os pobres, que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Os maus falam com orgulho dos seus desejos. As pessoas que exploram os outros desprezam o Senhor e blasfemam contra ele. O homem mau não se importa com Deus. Por causa do seu orgulho, ele pensa assim: para mim, Deus não tem importância. Tudo o que esse homem faz dá certo e ele não pode entender os julgamentos de Deus e zomba dos seus inimigos. Ele pensa assim: nunca fracassarei, nunca terei dificuldades. A sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Ele só fala de desgraças e de maldades. Ele se esconde perto dos povoados, espera ali e mata as pessoas inocentes. Como um leão, ele espera no seu esconderijo e espia os que não podem se defender. Fica de tocaia, esperando pelos que são perseguidos. Então pega as vítimas na armadilha e as arrasta dali. Elas são esmagadas e caem derrotadas pela força bruta. Esse homem mau pensa assim: Deus não se importa, ele fechou os olhos e nunca vê nada. Vem, ó Senhor Deus, e castiga essa gente má. Não te esqueças dos que estão sendo perseguidos. Como pode a pessoa má desprezar a Deus e pensar que Deus não a castigará? Mas tu, ó Senhor, vês e percebes o sofrimento e a tristeza, e sempre estás pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Aleluia. Tu sempre tens socorrido os necessitados. Senhor, acaba com o poder dos maus e dos perversos, castiga-os por causa das suas maldades, até que eles não as pratiquem mais. O Senhor é rei para sempre, os pagãos serão expulsos da terra dele. Ó Senhor Deus, tu ouvirás as orações dos que são perseguidos e lhes darás coragem, aleluia. Tu ouvirás os gritos dos oprimidos e dos necessitados e julgarás a favor deles, para que seres humanos que são mortais nunca mais espalhem o terror. Louvado seja Deus. Davi, aqui nesse salmo, ele está orando, pedindo a Deus justiça contra os maus, contra os perversos, contra aqueles que dizem que Deus não se importa, que Deus não está vendo, ou não se importa com a consequência do pecado e da consequência do afastamento de Deus. Davi pede justiça contra aqueles que praticam injustiça contra os oprimidos, contra os necessitados. A Bíblia cita na outra versão, órfãos e viúvas, né? São aqueles que estão carentes. E aí o que acontece? Deus está sim vendo. E Davi tem essa certeza. Ele diz aqui no verso 14, que nós vamos frisar o 14 e o 17. Mas tu, ó Senhor, vês
e percebes o sofrimento e a tristeza, e sempre estás pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. As pessoas que às vezes são necessitadas, que são frágeis, que são fracas, confiam em Deus, sabem que podem se refugiar em Deus porque Deus as protege. Deus julga a causa dos oprimidos, dos necessitados, Deus julga a nossa causa. Trazendo para os dias de hoje, essas pessoas que não querem saber de Deus, que dizem que Deus não se importa, essas pessoas que dizem que Deus não está vendo, pode significar os nossos inimigos, pode significar hoje a nossa luta contra principados, potestades, que veio para trazer mentira, que veio para nos desviar da presença do Senhor, que veio para nos afastar da comunhão que Deus quer ter conosco, que põe mentiras nas nossas cabeças, que às vezes nós estamos só, que Deus não está vendo, que Deus não liga para a gente, e Deus se importa com o meu e o seu sofrimento. Deus se importa com os necessitados. Deus se importa com aqueles que estão doentes. Deus se importa sim. Não deixe as mentiras de Satanás ficar nos seus ouvidos, ocupar a sua mente, pensando que Deus te abandonou, que Deus não se lembra de você. Como Davi clamou aqui pedindo justiça, que nesta manhã nós possamos pedir a justiça de Deus em relação a essas setas, a esses dardos inflamados do inimigo. Que a gente possa preencher a nossa mente com a palavra de Deus e crer que, como Davi creu, o Senhor percebe sim, no verso 14, o Senhor olha para os necessitados sim, aqueles que não podem se defender, o Senhor defende eles, o Senhor é o refúgio deles, louvado seja Deus. Nós não podemos acreditar nas mentiras de Satanás, e nós não podemos ficar pensando que as adversidades da nossa vida, os problemas que a gente passa na nossa vida, as perseguições que a gente passa na nossa vida, o abandono que a gente passa às vezes na nossa vida, nós não podemos pensar que isso é o nosso fim. Nós não podemos pensar que Deus nos deixou por causa dessas coisas, e sim que Deus tem um propósito no nosso sofrimento. Deus tem um propósito naquilo que nós passamos. O sofrimento é pedagógico, o sofrimento é um ensinamento. Muitas das vezes a gente se volta para Deus, clama a Deus, a gente busca a Deus no meio do sofrimento e Deus mostra o seu socorro bem presente. E nós temos que crer, aqui como diz também no Salmo, no verso de número 17, ó Senhor Deus, Tu ouvirás as orações dos que são perseguidos e lhes dará coragem. Nós acabamos de cantar aqui, na batalha contra o mal, ser valente. O Senhor Deus nos dá coragem. O Senhor Deus, Ele ouve as nossas orações. Se nós nos voltarmos para Ele, clamarmos a Ele, Ele é poderoso para nos ouvir. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós sonhamos. Então essa é a confiança do crente, essa é a confiança que Davi tinha, e nós aprendemos com Davi aqui, a sempre nas nossas aflições, nas injustiças, em tudo que nós passamos, nós devemos nos voltar para o Senhor, porque Ele ouvirá o nosso clamor. Você crê nisso nesta manhã? Eu creio nisso. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, e Ele está em todo o tempo olhando para nós, vendo a nossa aflição, vendo a nossa necessidade. E se nós clamarmos a Ele, Ele vai nos atender, Ele vai nos ouvir e Ele vai nos socorrer. Amém? Louvado seja Deus. Nós somos gratos por esses momentos de palavra. Nós somos gratos pelos momentos que a gente ouve Deus falar ao nosso coração. E agora nós vamos orar agradecendo a Deus por esses momentos, por esse louvor abençoado, que a gente possa ser valente na presença do Senhor. A gente agradece por essa palavra gloriosa. A gente pede a Deus confiando que Ele vai nos ouvir. E se nós pedirmos segundo a sua vontade, segundo a sua palavra, não tem inferno que faça, não tem mal que faça, que impeça a nossa vitória de chegar. Louvado seja Deus. Vamos orar. Senhor, obrigada, Senhor, pelo hino cantado. Obrigada, Senhor, pela palavra. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nosso favor. Nós rendemos graça ao louvor, nós sabemos que o Senhor é a nossa fortaleza, nós sabemos que o Senhor nos escuta, o Senhor escuta a nossa oração, nós sabemos que o livramento vem do Senhor. Aqueles que não podem se defender, eles se refugiam no Senhor e encontram abrigo, encontram descanso, encontram segurança, encontram o escudo para proteger dos dardos inflamados do inimigo. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, eu te adoro e eu te exalto por esta vida que ora comigo e que está sendo fortalecida nesse momento,
Fortalece a vida dela, dá vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus, dá graça, que o Senhor possa estar sustentando ela em todas as áreas da sua vida, que esse dia seja um dia de vitória, um dia de bênção, Pai, um dia de resposta para aqueles que estão clamando ao Senhor, para aqueles que estão orando, para aqueles que estão pedindo. Deus, não deixe o inimigo cegar essas pessoas pensando que elas não vão obter respostas, que elas estão num túnel sem luz no final, sem uma saída. Deus, em nome do Senhor Jesus, dá, Senhor, escape para essas vidas, dá o escape para nós nesse dia, em todas as áreas, seja na área da saúde, Papai, onde nós estamos precisando de cura do Senhor, cura para a enfermidade, cura para a doença. Pai, em nome do Senhor Jesus, opera, que o inimigo não tenha poder, Senhor, de trabalhar na nossa vida nessa área. Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos nos voltar para o Senhor, buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar, e que, como Davi, nós possamos permanecer firmes, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor e tendo certeza da vitória, tendo certeza da resposta, tendo certeza que o Senhor ouve a nossa oração. É o que nós te pedimos nesta manhã, e já te agradecemos e te pedimos, ó Pai, em nome de Senhor Jesus, que nos use como instrumentos do Senhor, para que a nossa vida seja luz, para que a nossa vida seja sal na terra, para que, em nome do Senhor Jesus, para que a gente possa ser espelhos do Senhor, que nós possamos ser imitadores de Cristo, para que as pessoas vejam a glória do Senhor na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Nos abençoa nesse dia, papai, e nos dá a vitória, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos do Teu favor. Socorre-nos, ó Deus, socorre-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém? Você concorda com essa oração? Que Deus abençoe sua vida grandemente nesse dia. Eu convido você para voltar amanhã para o nosso devocional, para o nosso momento com Deus, para a nossa oração da manhã. Que Deus possa estar te abençoando, porque nesse propósito em que nós buscamos primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, aquilo que você tem apresentado na mão do Senhor, na presença do Senhor, Ele vai agir em seu favor. Amém? Que Deus abençoe sua vida grandemente. Beijo no coração. E esquecendo, a bênção sacerdotal de número 6. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz. Louvado seja Deus, a shalom de Deus, em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.